pessoal, hoje eu estou em Videira com a psicóloga Silvia. Boa tarde, Silvia. Tudo bem? Fernanda, tudo bem? Hoje a gente vai... Primeiro eu vou pedir para a Silvia se apresentar para nós. Silvia, se apresente, conte para nós um pouco como que foi a tua trajetória, como que você começou. Sim, então, eu sou psicóloga, então há 18 anos já, morando aqui em Videira há 14 anos e desde o princípio sempre me apaixonei pela clínica, então tentei ver que ramo da clínica que eu mais gostaria de atender e qual a demanda maior, e foi a demanda da terapia familiar, então que acabou aparecendo mais para mim. E então fui buscar essa especialização e fiquei especialista em terapia de família e terapia de casal. Mas isso engloba também atendimentos individuais, né, de criança, de adulto, de idoso. Passando por esse processo, quando eu vim para Videira, eu trabalhei um tempo na UTI do Hospital Divino Salvador como psicóloga, fui a primeira psicóloga do hospital na época da UTI. Então eu senti a necessidade em fazer uma especialização em neuropsicologia. Daí fui buscar bastante essa área também e fiz a especialização em neuropsicologia. Sou apaixonada pela clínica, decidi focar mais na clínica ainda, né, a clientela cada vez me solicitando mais, e hoje eu estou terminando uma formação em constelação familiar que vem somar com tudo que eu já vi de família e casal. Nossa, é uma bagagem, né? Mas quando a gente gosta, né, A bagagem fica leve, Fica leve, né? Uhum. Então, hoje nós vamos conversar sobre família, que eu acho que é um assunto de muita relevância. Eu penso que hoje os pais, as mães são super atarefadas, às vezes a gente esquece a família, às vezes a gente fica mais no celular do que a gente deveria ficar e deixa filho, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Ótimo. Então, me diga, em que momento a gente pode perceber que a gente está precisando de uma terapia ou a gente precisa, é importante fazê-la, ou como que funciona? Acho interessante essa pergunta, porque a terapia tem que ser um processo onde a pessoa queira estar participando, né? Muitas vezes as outras pessoas querem que ela venha para a terapia, mas ela não quer, né? Então é importante a pessoa querer passar por esse processo. É um processo total de autoconhecimento, de avaliação de comportamento, de refletir sobre o que as pessoas estão sentindo, sobre as crenças, sobre os padrões que vêm se repetindo na sua história familiar, sobre as lealdades que a gente tem invisíveis. Enfim, é um processo que eu sou acostumada a dizer que é lindo, né? É um processo lindo, mas quando a pessoa quer, né? Tem que estar preparada para se olhar. Olhar os outros e olhar o mundo é muito fácil. Agora, olhar pra gente é o mais difícil, mas eu costumo dizer que é o processo mais bonito que tem, é quando a gente se olha. Aí a gente vai aprender a se aceitar, a gente vai aprender a lidar com as nossas fragilidades emocionais, a gente vai, de repente, ver o que a gente precisa fortalecer em nós, a gente vai olhar as nossas relações que a gente está inserida, a gente vai olhar o nosso lado profissional, afetivo, enfim, engloba N questões, né, uma terapia. Por isso que é um processo que demora um tempo, não é nada assim vapt-vupt, né? Eu costumo dizer que é um investimento, mas esse investimento só traz realmente satisfação para a vida da pessoa e para quem convive com essa pessoa também. Até entrando nesse assunto, tu comentando em relações, enfim, porque a gente tem todos os tipos de relações, né? Não só familiar, a relação de trabalho, a relação da amizade, e às vezes a gente tem relações tóxicas que falam, né? Sim. Que existe muito e a gente não percebe se a gente não se conhece. Isso. E muitas vezes a gente acha que o problema é a gente. Não acontece muito isso? Muito isso. Ou a gente é tóxico para alguém Isso. e a gente não se sabe, dá não se dá conta.
né? Você está sendo tóxico pro teu filho, de alguma forma, né? E me explique, me conte como que entra a constelação familiar. Eu sempre tive muita curiosidade, sei muito pouco, sei de algumas amigas que fazem, mas sempre tive muita curiosidade em entender esse processo. A constelação familiar, então, ela vem somar a toda essa bagagem da teoria familiar, que é a teoria sistêmica, onde então a gente tem um olhar diferente para as famílias, né? E quem foi o Papa, o pai considerado, foi o Bert Hellinger, que ele é o autor, né, dessa teoria, e que hoje em dia eu tenho comprovado no consultório e atendimentos o quanto ela é benéfica para a mudança de comportamento e mudança de postura das pessoas. Eu acredito que a constelação, ela não faz um milagre, mas ela muda muito a questão da postura das pessoas nos seus relacionamentos. De que forma? Existem regras, existem caminhos? Existem caminhos, passos. existem passos, e Bert, então, ele trouxe para nós a importância das leis do amor. Então, essas leis do amor, entre elas, existe a lei do pertencimento, que é a primeira lei que ele considera. São leis naturais e que fazem, então, a gente conviver melhor quando a gente entende essas leis dentro da nossa família. A gente consegue ter mais harmonia no lar, a gente consegue se colocar no nosso lugarzinho, ou de filha, ou de esposa, ou, né, de tia. A gente consegue organizar melhor essas relações, né? Essa lei do pertencimento, então, que eu vou aproveitar e falar um pouquinho para vocês, é uma lei, então, que engloba primeiramente que a gente pertence às pessoas sanguíneas, né, de laços sanguíneos, então entra pai, mãe, tio, irmão, avó, bisavó, os nossos antepassados, todos de sangue. E também aí engloba, nesse caso, é importante a gente salientar, abortos, tanto naturais quanto provocados. Por que que uma criança um aborto tem que pertencer ao sistema familiar e a gente tem que considerar isso como pertencendo? Porque se teve uma vida, foi uma semana, foi um mês, foi 2 meses, a gente considera que pertence ao sistema familiar. E a lei, então, do pertencimento do Bert nos fala que toda vez que a gente exclui alguém, que a gente não inclui na família, essa pessoa, ela vem muito provavelmente no comportamento do próximo descendente, geralmente de uma criança que vai vir. Então, às vezes a gente pega aí alguns casos de crianças com problemas de comportamento, de relacionamento, com algum déficit de atenção, com questões assim difíceis que a família vem lidando, e a gente vai ver, às vezes essa criança está no destino dela representando alguém que não está sendo lembrado. Então a gente tem que incluir essas pessoas que não estão incluídas na nossa família. Então a inclusão do aborto seria no pensamento, em saber que existiu. Em saber que existiu, em nomear, então, em orar, em falar, 3 filhos, né? Sendo que um foi um aborto. Então você não teve só os 2 que estão vivos, mas você teve um terceiro que foi um aborto. Então você teve os 3 filhos. Sim. Né? E por hora, então, aquele que é o primeiro filho, se é o do aborto, o segundo filho já não é o primeiro. Né? E aí já vem a ordem correta dos fatores, que às vezes a gente teve vários abortos para daí ter um filho e a gente não considera, digamos que eu tive 3 abortos antes de ter um filho, eu tive 3 filhos antes daquele, o que nasceu e está hoje comigo seria o quarto filho. Aí já entra a questão da ordem na família. Quando a gente bagunça a ordem, também bagunça muitos papéis, as atitudes, então é importante a gente comentar, a gente incluir, né, e ser grato por ter tido esse serzinho mesmo que por pouco tempo. E a questão
de casamento. Se você casar com alguém que já tenha um filho, já teve uma família antes, enfim, e que vem esses filhos. Então a gente também deve considerar isso e incluir esses filhos também, né? Esse filho, então, digamos que seja do marido, ele vem como filho do marido. Ou seja, o marido pode ter um outro filho comigo, ele vai ter, então, um segundo filho. Para mim, eu tenho o primeiro, Sim. mas para ele tem o segundo. E a gente tem que incluir também. Então, a lei do pertencimento, primeiro é os laços de sangue, o segundo da lei de pertencimento são então aqueles de destino, laços de destino. E aí tem os de vantagem e os de desvantagem. Quais são esses vínculos então? Os vínculos de destino, de vantagem, seria, por exemplo, então, alguém que sofreu um acidente, teve um afogamento no mar, ficou muito doente, e alguém vem e salva a nossa vida. Digamos que a gente teve um problema e alguém nos salvou. Pode ser com a idade que for, de pequeno, adolescente, grande. Essa pessoa passa a fazer parte do nosso destino porque salvou a nossa vida. Então aí inclui também bombeiros, médicos, né? A gente muitas vezes ouve falar, eu sou grata ao fulano que salvou minha vida, eu sou grata ao ciclano que me salvou aquela vez quando eu fiquei afogada, eu fiquei no acidente. Então essas pessoas fazem parte da nossa vida de alguma forma. Não é que a gente tenha que convidar para vir à nossa casa, que a gente tenha que mandar um cartão todo ano, mas quando a gente falar dessa pessoa, a gente honrar essa pessoa e dar o mérito que ela teve na nossa vida. Isso é muito importante. E aí também tem os de pertencimento por desvantagem, que pode ocorrer, por exemplo, em alguma família que entrou alguém ali e tirou a vida de algum familiar, né? Então entra aí, por exemplo, um assassino, alguém que fez alguma coisa contra um familiar, um acidente, alguma coisa que provocou aí um desajuste familiar também. A gente tem que incluir e tentar lidar com isso de uma forma que não gere vingança, que não gere ódio, porque nós latinos somos muito da vingança, somos muito do ódio, somos muito da mágoa, do rancor, e isso acaba gerando, às vezes, para as próximas gerações, uma continuidade de raiva, uma continuidade de cobrança, de mágoa, de dívida, né? E às vezes a gente nem sabe por que aquela criança é tão agressiva, ou por que aquele adolescente está tão rebelde. E às vezes a gente vai ver na história da família, tem aí um rancor muito grande pela perda de alguém, pela morte de alguém, por um assassinato, algo semelhante. Então é importante nós incluirmos, nós entendermos o destino de cada pessoa e até aceitarmos, né? Que às vezes é difícil, mas por isso a gente procura a terapia para lidar melhor com esse destino, para lidar melhor com esses fatos, para que a família consiga se reorganizar e não, de repente, passar para as próximas gerações um problema maior. Sim. Então você vai passando e vai ficando cada vez maior. Isso. É uma bola de neve, né? Nossa, muito interessante. A gente nunca pensa por esse lado, né? Você pensa só pelo lado realmente ruim e não imagina que vai deixar, né? A lei do pertencimento também, Fernanda, engloba, que é importante nós citarmos como lei de vantagem, os ex-relacionamentos dos nossos pais. Então, provavelmente, se tiveram algum ex-relacionamento que foi importante e significativo demais, nós temos que entender que essas pessoas saíram da vida dos nossos pais e que nós conseguimos, né, nascer e estar aqui por conta do encontro dos nossos pais. Então, a gente também teria que incluir essas pessoas. Aí vai entrar, então, por exemplo, alguns ex-relacionamentos na vida do casal, que também a gente deve incluir, principalmente ex que tiveram, a gente considera vínculo, que tiveram relação sexual afetiva, alguma relação de aborto e até estupro também. Então, são pessoas que se relacionaram com a pessoa e que a gente deve incluir também. Não é chamar o ex para participar do amigo secreto, para jantar, para passar o Natal, passar junto o Natal. Mas é a gente entender que aquela pessoa teve um vínculo bom, momentos bons, por isso que a gente esteve junto com aquela pessoa por algum tempo e que fez parte da nossa vida, da história. Então pertence. O que a gente ouve muitas pessoas falarem de ex, né? O ex sempre com adjetivo pejorativo. Aquele traste, aquele defunto, aquela... O falecido,
E aí, quando a gente tá falando mal, a gente tá excluindo, porque a gente tá com raiva ainda, tá com mágoa ainda, não quer lembrar. Mas se a gente esteve com essa pessoa por algum momento, com certeza teve momentos que foram bons e teve algum significado. Então é importante a gente entender esse significado, de repente, os aprendizados que teve nessa relação e incluir, para que isso não venha, às vezes, como uma bagagem inconsciente, atrapalhar a nossa relação atual. Porque muito acontece que eu atendo casais e os casais vêm com uma bagagem inconsciente de outras relações. Ainda mais hoje, né? Que antigamente era mais o homem que tinha ex, né? Hoje as mulheres estão iguais, né? Estão iguais, também tem vários ex. Hoje então é importante a gente colocar eles como pertencendo e entender que coisas mal resolvidas lá atrás vão atrapalhar as nossas relações agora. Olha, que legal, né? A gente nem faz ideia, né? Do que acontece no nosso inconsciente. A gente não tem noção do poder, né, da nossa mente, né? Então essa lei do pertencimento, ela é uma lei muito forte e ela nos ajuda a termos mais tranquilidade nas relações quando a gente consegue lidar com tudo isso de uma forma ter mais harmonia no lar, nos relacionamentos afetivos. E é por isso que a gente precisa também de ajuda. Porque sozinho, às vezes, como é inconsciente, não fica claro. Às vezes eu pontuo alguma coisa para algum cliente, para alguma família, para um casal, e eles dizem, nossa, nem me dei conta disso. Claro, porque a gente está ali envolvido pelo sentimento, pela dor, pela raiva, pela tristeza, a gente não consegue ver o que está por trás de um comportamento. Então, volta à pergunta que eu te fiz lá no início. O momento de procurar uma terapia, um tratamento, é no primeiro momento que você se sente desconfortável com algo. Isso. Para você não deixar isso afetar, não deixar isso crescer. Você já se sentiu desconfortável com qualquer besteira ou com alguma coisa que teu marido fala para ti que você não gosta e que vocês não conseguem se acertar dessa forma? Então já começa aí. Isso. Que daí é mais fácil. Procure ajuda o quanto antes, né? Não deixa virar uma bola de neve, não deixa de mágoa, de rancor e de tudo daí, né? Acabar eliminando demais as pessoas. Procure ajuda o quanto antes, né? Hoje a gente tem bons profissionais, a gente tem acesso aos profissionais, cada vez mais estudos está tendo em cima de comportamento, de pensamento. Procure ajuda. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade para procurar ajuda e que às vezes a pessoa fica no orgulho e acaba sofrendo muito. Né? O orgulho de eu dou conta sozinha, eu vou fazer alguma coisa sozinha, eu vou ler alguma coisa na internet que vai me suprir, eu vou tentar passar sozinha por esse período. E a gente tem que ter a humildade de dizer que sozinho a gente não consegue, a gente precisa de um colo, precisa acolher essa dor emocional, precisa entender melhor, para que a gente se fortifique. Eu acho que isso, a internet tá aí, né, e as pessoas têm acesso a muita coisa, né? Então eu acho que às vezes realmente é como você comentou, as pessoas usam a internet para tentar achar as respostas, mas às vezes eles não sabem nem a pergunta deles, né? Isso, como que tu vai achar uma resposta para uma pergunta que você não tem, às vezes, né? Então, às vezes vai ler alguma coisa sobre ansiedade, mas o que tá te deixando ansioso? Daqui a pouco é uma insatisfação que lá na internet ninguém vai te ajudar a vasculhar o teu eu. Né? Então, às vezes as pessoas procuram, muita gente diz, Silvia, me indica um livro para ler. Se fosse pra gente indicar um livro só que resolvesse tudo, né? Todo mundo estaria curado. Mas a cura é um processo único, interno, de cada um, da história da sua família, dos vínculos que você teve, da sua infância. Né? Não é uma cura generalizada, senão a gente fazia, né, um cursinho rapidinho, lia um livro e resolvia. Não é assim. Não é assim. É muito mais interno e muito mais, como que eu posso usar a palavra para dizer, significativo. Né? Tem um significado tudo isso para o nosso eu. Eu acho que vale muito a pena, sim. Mas depende totalmente do paciente. Do querer de estar aberto,
receptivo, vir com humildade, vir sem os mecanismos de defesa, né? E mesmo assim ainda vai ter que lidar com algumas coisas, mas eu acho que vale muito a pena. Vale. Eu fiz terapia um tempo e foi excelente, assim. Que bom. Uma das melhores fases da minha vida. Olha aí. Vale muito a pena. Silvia, mais alguma consideração? Algo que você acha importante que a gente não comentou? Não, eu acho que sobre, às vezes, o pertencimento era isso que eu tinha para colocar para vocês. Me coloco à disposição quando alguém quiser me procurar. E muito obrigada, Fernanda, por vir. Eu acho que vocês, com esse trabalho maravilhoso lá da rede Usifarma, têm trazido para todo mundo mais informações, trazido conteúdos bem significativos. E parabéns! E estou aberta quando quiser vir me visitar. Ai, que com certeza, Gê. O consultório dela é lindo, gente. Acho que já vou ficar aqui para uma consultinha. E assim, então a gente deixa o teu Instagram, pode deixar o teu Instagram. A Silvia, você é ativa no Instagram, né? Você posta todo dia. Até eu entrei em contato contigo porque eu vi que tu postou sobre a lei do pertencimento, além de você ser nossa cliente, né? Mas assim, eu vi a lei do pertencimento, achei super interessante. Eu acho que hoje as famílias em geral estão precisando, a gente se cobra muito. A gente até fez um vídeo anterior sobre ansiedade, estresse, enfim. Eu acho que tudo isso engloba tudo que a gente está vivendo e eu acho que procurar ajuda é sempre essencial. E a Silvia então atende aqui em Videira, né? Toda a região é bem pertinho para vir de Caçador para cá também, pessoal. E eu te agradeço muito pelo tempo que você dedicou a mim, para me receber. Muito obrigada e parabéns, continue com esse teu trabalho que eu achei fantástico. Obrigada. Tá bom? Obrigada, pessoal. Acompanhe, então. Acompanhe a Silvia, acompanhe nós. Podem chamar ela inbox, que ela é super acessível. Tenho certeza que ela vai pelo menos dar um encaminhamento para vocês. Tá bom? Certeza. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até.